meus queridos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Discípulo. Hoje, começando o ano aí nosso, né, o ano 2024, aqui juntos, para dar continuação àquilo que a gente estava falando. No ano 2023, nós damos início ao tema salvação. Não, para trás aí tem todos os nossos capítulos de estudo sobre salvação e hoje nós estaremos falando sobre regeneração. Está aqui comigo, Carmelo. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, ao Discípulo. Breno também, seja bem-vindo, querido. Obrigado, pastor. Tamo junto. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus abençoe sua vida também. Outro tema é regeneração. Vamos lá, então? O que é regeneração? Por que precisa desse troço? Pastor, nunca ouvi falar disso. Talvez é uma palavra que muitos irmãos nunca ouviram falar. Se já ouviu, não sabe o que é, que às vezes o pastor solta lá no altar, pastor, o que o pastor está falando? Né? Então, hoje é uma aula bacana, é algo que a gente vai estudar um pouquinho para a gente poder entender o que é regeneração. Né? Brenão, lê para nós Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1 em diante. Vai ser Pode o? ser, pode ser. Então, bora. Por coincidência, já estava aberto aqui. Bora. É só coincidência. Diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei dessas coisas terrenas e vocês não acreditaram. Como vão acreditar se fala das coisas celestiais? Glória a Deus. Então, ali, né? Regeneração, versículo 7 diz que é nascer De novo. de novo. Então, quando a gente fala essa palavra regenerar, nós estamos falando de um novo nascimento, né? De um novo estilo de vida, de uma nova forma de viver. Tito, lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer justamente isso. O novo nascimento que Deus nos dá. Então, de fato, se a gente começa já entendendo que regeneração é um novo nascimento. Beleza? Amém. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não, tá Tranquilo, né? Acho que todo mundo sabe já. A gente consegue entender um pouquinho. Vamos lá. Esse novo nascimento, né, regeneração, gerar outra vez, nascer de novo, qual que é o processo disso? Como que acontece? O que é regeneração? Né? É algo natural? É algo sobrenatural? Queria que vocês falassem um pouquinho aí, né? O que é isso? Uai, regeneração é algo sobrenatural, Sim, né? Não é algo que a pessoa possa fazer de si só, sim. né? Então, vem de Deus. Não tem nada a ver com o homem, né? O homem Não, vai não. nascer de novo. Não tem como. Eu vou nascer de novo. Se fosse Nicodemo, ia nascer de novo, né? Ele ia voltar ao vento da mãe. Pois é, né? Mas Pela não dá, ideia, né? não dá. Pelo Espírito mesmo, né? Sim, Pela revelação. sim. Com certeza. E o legal da regeneração é que ela é exclusividade da fé cristã. Se você for pegar outras religiões aí no mundo, você não vê esse argumento, né, esse fato acontecendo. Então, nascer de novo é algo que somente Cristo pode fazer e é somente na fé cristã que a gente tem esse processo. Porque, como o Carmelo disse bem, não é algo que o ser humano faz, mas é algo que Deus, através do seu poder, da sua completude, da sua plenitude, ele tem essa condição de fazer alguém nascer de uma nova essência, digamos Sim. assim. Porque não é um novo nascimento igual ao antigo. Né? Igual diferente. voltar pro ventre da mãe. Mas um nascimento não segundo a carne, mas segundo o Espírito. O próprio João, ele vai dizer isso lá no capítulo 1, no versículo 12. Ele diz o seguinte: Contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, o próprio apóstolo João ele vai entregar esse texto para nós, dizendo: olha, você precisa crer, você precisa receber isso, e assim que você recebe, não é carne, não é vontade, não é coisa natural, mas é Deus, é sobrenatural, né? Exatamente. E é legal que nessa passagem que o senhor acabou de ler, a gente pode ver que não é todo mundo que é filho de Deus. Sim, Né? Às sim. vezes a gente sempre escuta por aí, né, ditado popular, né? Ah, mas eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Na verdade, não. Né? Todos nós somos criaturas de Deus. Sim. Mas quem é filho de Deus? Somente aqueles que recebeu a Jesus, aquele que realmente creu no Evangelho. Esse sim, Deus deu o direito a ele de ser chamado de filho de Deus e nós podemos chamá-lo de pai por causa de Cristo. Glória a Deus, né? Então nós somos criaturas de Deus, né? Eu estava lendo esses dias, não quero entrar nesse assunto, né? Feita a sua imagem e semelhança, todos os homens são feitos à imagem e semelhança, mas por causa da queda, né? Por causa de tudo que aconteceu, nós já temos esse estudo atrás, é só você dar uma pesquisadinha lá que você vai entender sobre isso. Só aqueles que recebem, né? Através de Deus, têm o direito de se tornar filhos de Deus. É o que você acabou de dizer. Exatamente. Como que acontece essa regeneração? Ela leva um tempo, ela acontece do dia para a noite. Eu quero conversar com vocês, porque existe muita dúvida a respeito disso, né? Às vezes a gente fica assim, mas todo mundo é crente? Todo mundo que está dentro da igreja é crente? Todo mundo que, 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 que louva a Deus pode ser crente? Nem sempre. Então a gente vai entender um pouquinho isso aí. Como é que acontece isso aí? Eu acredito e sei que assim, por experiência própria, né, que todos aqueles que nasceram de novo experimentaram isso, né? E é algo de instantâneo, né, vamos dizer assim. Sim. Mas esse instantâneo é pela revelação de Cristo, Sim. né? Eu estou aprendendo também o seguinte, que muitas coisas na vida da gente acontecem pelo agir de Deus em nós, né? E principalmente o novo nascimento, a regeneração, acontece pela revelação de Cristo em nossas vidas, né? Sim, sim. Então ele é instantâneo. Sim. Ele é instantâneo, né? Ele é uma transformação que acontece no exato momento que a pessoa realmente se converteu ao evangelho. Tanto é que, estava vendo aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, Isso. versículo 17, que fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sim. E as As coisas. coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Inclusive esse novo nascimento, essa nova natureza humana que a pessoa cristã tem em Jesus. Então é instantâneo realmente, né? É diferente da santificação. A Sim. santificação já é um outro processo, né? A santificação, a gente está sendo santificado. Ele é um processo desse novo nascimento. É um processo desse novo nascimento. Acontece a regeneração e a partir do momento da regeneração ela ter acontecido, se inicia o processo da santificação. Mesmo. Que é aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Sim. A gente conheceu a Cristo, a gente foi regenerado, mas a gente ainda não está perfeito, a gente ainda não é santo. Então, Deus vai tratando, vai nos santificando também pelo poder de Deus, e aí, né, esse processo acaba quando Jesus voltar ou quando a gente morrer. A frase que famosa de Lutero, né? Eu achei que eu ia matar o velho homem quando eu seria batizado. Mas quando eu fui batizado, eu descobri que ele sabia nadar, né? Você afoga ali e levanta, e você, o velho homem sabe nadar. Então, é um processo de santificação que vai levando. Perfeito. Engraçado do ser instantâneo é que essa instantaneidade, se é que existe, acho que existe a palavra, ela é a revelação de que Cristo morreu por você. Isso tem que ser muito claro. É a revelação de que você é um pecador. Quando a gente parte dessas primícias, dessa revelação, desse novo nascimento, desse novo homem que precisa surgir, dessa novo estilo de vida que precisa surgir, é disso que nós estamos falando. Né? Nós não estamos falando de que, mas todo mundo que está dentro da igreja nasceu de novo. Não. Tem pessoas que vão levar um tempo para entender isso. Tem discípulos que eu acredito que Deus falou comigo anos atrás, antes de eu converter. E o processo foi acontecendo, mas eu não tive essa revelação completa. Eu não nasci de novo, por quê? Porque eu frequentava ainda coisas do mundo. Eu fazia o que eu tinha que fazer. E num dia Deus falou assim: opa,
É hoje. O trabalho de Deus na vida da gente, ele começa muito antes do que a gente repara Para- esse trabalho, Para o dia dessa para o regeneração. dia dessa regeneração. Então a gente precisa entender isso e saber que nós, na maioria das vezes, ou igualdade de vezes, ou menor das vezes, nós estamos falando com pessoas que ainda não conheceram a Cristo É instantâneo para nós naquele dia, naquele dia. mas para Deus já vem trabalhando na vida da gente. Justamente. Né? Então, assim, o processo que Pedro teve, um processo muito diferente que Paulo teve. Pois é. Né? Ah, mas Pedro não era convertido. Pedro, eu acredito que Pedro ele passou por um processo muito grande ali de identificação com Cristo, de conhecimento de Deus, até o dia que Cristo falou para ele, cara, apacenta minhas ovelhas. Daquele momento em diante, Pedro falou assim, cara, é disso aqui. É disso aqui. Porque até então, Pedro, ele teve a revelação de quem Deus é. Deus usou ele para falar assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas a gente vê Pedro passando por vários processos de desânimo, abandonando a fé, largando de querer seguir a Cristo, levando os discípulos até o dia que chega e Pedro tem um encontro. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Eu acredito que Pedro, o chamado, o ministério de Pedro, ele tem essa revelação, um novo homem nasce ali, e Pedro começa a caminhar, diferente de Judas, que confessou Cristo, que andou com Cristo, mas na hora H suicidou. Acho que tem tudo a ver com o constrangimento que o amor de Deus causa. Justo. Né? Até a palavra de Deus fala, né? O amor dele nos constrange. Eu acho que o melhor exemplo disso é do filho pródigo. Né? Sim. Ele saiu, né? Tinha tudo ali com o pai, mas ele saiu, aproveitou o mundo, fez o que tinha que fazer, né? Viu, né, a besteira que ele tinha feito, e aí depois ele lembrou, opa, vou voltar para meu pai para ser um servo. Né? Quem sabe ele me aceita como servo. Ele nem Sim. tinha essa certeza. Ele volta e o pai recebe ele daquela forma amorosa, como filho, abraça, né, dá presentes para ele, faz uma festa por causa Sim. disso. Então, imagine quão constrangido ficou aquele filho naquele dia. Então, com certeza, ali foi um processo também de regeneração no filho pródigo, ali, nessa parábola. Engraçado que o filho pródigo, a palavra diz que ele fala assim, caindo em si. Caindo em si. Pois é. Caindo em si, ele falou assim, cara, os trabalhadores e o meu pai vivem melhor do que eu. Esse cara vive muito melhor, né? Apóstolo Paulo, nós falamos aqui, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Na minha hora, ele fala, Senhor, Ele entendeu, De né? uma vez. de uma uma vez vez, ali o negócio mudou, né? Então, assim, é importante a gente falar isso, por quê? Pra gente ter graça e misericórdia ao tratar com os irmãos da igreja, Uhum. né? A gente não sabe quem é escolhido por Deus ou não. E às vezes, irmãos, talvez eles vão ter esse processo, né, de entregar a sua vida para Deus. Talvez vai durar 1, 2, 3, 4 anos, talvez, e assim vai esse processo e vai acontecer. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente tem um encontro com Deus verdadeiramente, nada mais Muda tudo. importa. Muda tudo. Nada mais, o mundo não importa, as coisas do mundo não nos atraem, por mais que a carne é fraca, você tem ali algo lutando, né, contra a sua carne, guerreando, é o velho homem que o apóstolo Paulo diz, uma luta com um novo homem, e esse processo ele vai, que é o processo de santificação que vocês disseram, né? E tem um ponto, acredito eu, muito importante a ser frisado aqui agora, que esse renascimento, ele não acontece depois do batismo, né? Porque nesse processo Isso. todo, a gente passa pelo batismo, É. pelas águas, né? Porém, tem muitas pessoas que acreditam que uma vez que o fulano se batiza, ele já, né, renasceu. Na realidade, é que ele é um ponto de partida, né? Sim, Entendeu o que Jesus fez, entendeu a revelação de Cristo, né, através da palavra que a gente vai ver depois, essa pessoa decidiu, aí sim que ele se batiza, mas do batismo para frente, aí começa o processo de santificação. santificação, A justamente. regeneração acontece antes, Antes. antes do batismo. Isso mesmo. O A gente batismo tem não que é dividir. só a manifestação pública de alguém Da decisão que ele já tomou. Do regenerado. do regenerado. Exatamente. Então a gente não pode. A gente costuma contar, a gente não, né? Graças a Deus a gente tem uma percepção diferente aqui na igreja, mas a gente começa, talvez tem muitas pessoas que acham que pelo fato de levantar a mão, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já é o novo, Acabou. já é o novo homem, a nova mulher. Não é na hora que você levanta a mão, ou pode ser. Tem casos de fato que levanta a mão e vai, né? A gente não sabe Não o Senhor sabe o da pessoa. time. Cada pessoa sabemos. tem o seu tempo, né? Cada pessoa tem ali a sua história, né? Tem até uma história, nossa, a gente já está gastando muito tempo aqui, mas vamos lá, de uma igreja que foi fundada por charlatões que começaram a contratar pessoas, eu esqueço o nome desses caras, cara.
começaram a contratar pessoas para fazer um culto e simular milagres. Se você souber, aí você digita aí embaixo aí. Né? É uma história famosa, tem livros. Eles abrem uma igreja, contratam pessoas para entrar de cadeira de roda, e entram de cadeira de roda, eles oram para aquelas pessoas, as pessoas começam a ser curadas, a cidade começa a saber o que acontece, Ixi. todos os enfermos para lá. E os enfermos, vendo aqueles caras serem curados, começam a ser curados, cara. Que isso? Deus começa a fazer. O que acontece? Os charlatões verdadeiramente se convertem. Tipo assim, sabe assim? Então os caras eles queriam dinheiro de igreja, eles queriam fazer aquele processo todo que a gente já sabe que acontece em muito lugar, mas os enfermos, Deus queria mostrar para eles que Deus cura mesmo. Deus começa a curar aqueles caras e esse cara transforma uma grande igreja de homens de Deus, tementes a Deus, porque estavam brincando, né? E acaba tendo esse processo de regeneração no meio de um processo. Não faça isso, tá, gente? Não, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Mas é um exemplo. Entendeu? Um grande exemplo. É, tipo assim, então existe o tempo e cada pessoa tem esse tempo. Então a gente tem que esperar. Sim. Não adianta a gente querer brigar com o homem para ele aceitar a Cristo. Né? Quando a gente fala que é sobrenatural, é instantâneo, não é a gente que faz. Não é a gente, né? Terceiro ponto aí que a gente entende do que é regeneração é a morte para o pecado. É nítido, né? Não é que a gente não vá pecar, porque o próprio Jesus, o próprio apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis. Mas se, porém, alguém pecar, lembra que você tem um advogado no céu. Mas é o desejo desse não pecado, é a santidade, é a luta contra o pecado que faz parte do processo de regeneração. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é Muito exatamente, claro, né? é exatamente isso. A regeneração ela implica uma morte para o pecado. E quando a gente fala morte do pecado, é isso que o senhor acabou de dizer. É uma vida lutando contra o pecado, né? Que vai parar de pecar nunca mais. Mas esse é o ponto. Existe e deve exigir uma transformação na pessoa. Sim. Se a pessoa realmente ela foi regenerada, não tem como ela conviver da mesma forma. Ela continuar com as mesmas práticas. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Hoje tem muita gente que trata cachorrinho como ser humano, né? Ensina o cachorrinho a fazer tudo, trata ali com o maior carinho, igual gente mesmo. É mais fácil para alguns, né? E assim, tem gente até eu vi um vídeo mesmo, o cachorro falando I love you. Não sei como conseguir isso. Mais uma vez, Carmelo. Perfeito. Mas, tipo, ensinando o cachorro a se comportar como humano, em alguns sentidos. Mas ele continua sendo um cachorro. Né? Ele pode ter alguns comportamentos ali que assemelham ao humano, mas ele nunca vai ser um humano com essa transformação aí. A transformação, ela deve ser interna. É interna. Então vai ser novas atitudes. E é de dentro para fora. Onde é que você pega essas coisas, Breno? Essas analogias? Você é bom fazer essas coisas? Você, Deus me como Deus dá, né, pega de algum livro. Isso é bom, cara. Você vira e mexe, você traz analogia no culto. A de domingo passado foi o que mesmo? Você falou sobre os camundongos malhados. Camundongos. Você pega umas coisas assim interessantes, eu não sou bom pra isso, não. Mas é justamente isso, né? É justamente isso que você está trazendo para nós. Em Romanos capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É justamente isso, né? A regeneração é a morte para o pecado. Então eu não posso viver mais no pecado. Não viver no pecado está relacionado, não é a não cair. Né? O homem vai cair, Sim. mas isso não é liberação para viver caído. É uma luta constante, é um desejo constante de parar e de continuar segundo a graça do Senhor. Né? Alguém já teve a oportunidade de estar vivendo em santidade em qualquer área da sua vida e ali passar meses, anos sem pecar daquele jeito e cair de novo, dar um escorregão? Não, é terrível, porque parece que aquele processo tudo foi perdido, né? E parece que você fala assim, cara, tem que começar de novo. Aí você começa a estar com as forças, você perde essas forças. É igual você chegar no tanque de gasolina cheio e quando vê você cai, mesmo coisa zerar de novo, tá na reserva e tem que começar a encher. É igual o Tuderzinho do Street Fighter, né? Você tem que esperar zerar lá. Então, assim, é terrível, né? Mas quem é um regenerado, né? Quem tem esse novo nascimento, ele vai saber lidar com isso
ele não vai retroceder. Ele vai cair, ele vai arrepender, ele vai pedir perdão para quem tem que pedir, se foi com um amigo, com um irmão, ele vai continuar a sua vida ali. Exato. Beleza? Então o regenerado ele entende que é a morte para o pecado, né? Uhum. Outro ponto é a comunicação de vida divina com a alma. É aquilo que Deus traz para nós. É a revelação de Deus para que a gente possa viver, né, de uma forma correta, de uma forma certa. Alguém quer falar sobre isso? Sentimentos, atitudes são mudados, né? Através do Espírito Santo, né? Nessa luta, nessa batalha diária, né? O Espírito Santo auxilia, Justamente. né? Ele vem em ajuda, né? Então, continua essa luta, mas automaticamente Deus vai derramando sobre a vida dessa pessoa novos desejos, novos sentimentos, né, que vêm do alto, que não são da carne humana, Sim. né? Então tem essa dualidade, né, na vida da pessoa. Começa a ser trabalhado. Começa a ser Ele trabalhado. começa a ter os mesmos sentimentos que Adão teve lá. Desejo de se encontrar com Deus, desejo de se viver com Deus, essa revelação divina, né, que o homem, quando está morto nos seus delitos e pecados, ele não vai querer. Não. Por quê? Porque ele é conduzido pelo príncipe deste mundo, né? Então, assim, então esse encontro da alma com o que é divino, né, do espírito com o espírito, ele vai te fazer voltar a viver aquilo que você teria que ter vivido lá no Éden, né? Principalmente é a comunhão plena com Deus, né? Acho que o Sim. principal ponto ali que muda muito é esse desejo por Deus, desejo pelo reino de Deus, desejo de servir a Deus, de conhecer a Deus, de ler a palavra de Deus. Então, o homem do mundo, ele não quer saber de nada Não. disso. Isso é totalmente ruim para ele, desinteressante, chato, até amaldiçoado. Sim. Mas para quem teve o novo nascimento, a regeneração, ele começa a pensar diferente, até como enxergar Deus e começa a ter esse desejo, né, intenso por conhecer cada vez mais de Deus. É uma nova natureza, Uma né? nova natureza. Né? Que nos é dado nisso, né? Pois é. Uma nova natureza vem sobre nós. Nossos olhos são abertos, são tiradas as escamas assim, cara, eu sou um novo homem, né? E como eu vou ver dessa forma? Né? Então, esse novo homem, esse desejo de viver tudo para Deus, esse novo homem ele não quer mais a sua glória. Não. Esse novo homem não quer mais o seu desejo, ele quer Deus. Mesmo se a carne dele está gritando pela glória. É. Mas o trabalho desse homem, de cada um de nós, é pegar esse ego e botar debaixo dos pés, né? E esse sentimento, esses desejos que vem, né? Igual a gente falou, que vem do alto, né? Tem que vir mesmo. Sim. Isso é sinal da regeneração, do novo nascimento. É um fruto, né? É um fruto, não tem como não ter na vida da pessoa. Mesmo ainda pelejando com o velho homem, né? A gente tem as duas personalidades, a carnal e a espiritual. E não está no meio, e um quer puxar do lado, e quer puxar do outro. Sim, né? sim. A gente precisa viver pelo espírito, né? E Deus vai colocando desejos, sentimentos, vai colocando prazeres novos, vontade de ler a palavra, vontade de ser bênção pela vida dos outros, ajudar o próximo, amar o próximo, né? Então isso tudo vem de Deus, não está na nossa natureza. Verdade. Né? É a pergunta do Catecismo de Westminster, pergunta 1, né? Que é qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo nele para sempre, ser feliz em Deus para sempre. E isso tudo que você falou tá nisso aqui. É ser feliz em Deus e glorificar a Deus em tudo, né? A gente fez o estudo agora na IBD nossa, né? O que Deus requer de nós, o que Deus mais quer de nós. É que a gente glorifique Ele, né? E Deus criou o homem e depois criou a mulher, por quê? É para que Deus seja exaltado entre um e o outro. O homem tem a quem glorificar a Deus. Uhum. Imagina o homem glorificando a Deus no meio dos animais. Não teria porquê, né? Limitado. Então, tipo assim, é óbvio que na criação, no processo de criação, Deus já sabia que teria que ter a mulher. Sim. Né? Então Deus coloca o homem, Deus gera o homem começa a colocar o nome dos animais, aquele negócio, e Deus fala assim, olha, não é bom que o homem esteja só.
Deus não criou e falou assim, cara, esse cara tá sozinho aí, o que vai arrumar da vida? Não, e Deus já sabia que, olha, agora não é o homem viver só. Agora é hora de fazer essa mulher, né? Para ser auxiliadora, ajudadora. E ali, um poder glorificar a Deus através do outro. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso que é importante a vida em comunidade, né? Ser cristão em comunidade. Porque ali é o momento onde a gente glorifica a Deus na vida da outra pessoa e através da vida da outra pessoa também. Justamente, né? Porque senão a gente vai querer que essa nova natureza apareça para quem? Para nós mesmos. A nova natureza, ela tem implicação justamente na nossa vida relacional. É óbvio, ganhamos muito. Sim. Mas na vida relacional é o que mais acontece. Quem nasceu de novo, ele deseja ter relacionamento com outras pessoas que nasceram de novo e glorificar a Deus junto com essas pessoas que nasceram de novo. Para compartilhar. Para compartilhar. A gente tem essa necessidade. Talvez a pessoa do mundo não tenha essa necessidade porque ela só se preocupa com si. Mas quem nasceu de novo, ela se preocupa com as pessoas que estão em volta, principalmente em junto com os irmãos, adorar a Deus num culto, numa célula, num momento de comunhão. Ele tem essa necessidade, ele precisa disso. Glória a Deus. E gente, é uma coisa que eu estou experimentando atualmente, assim, nesses dias. Isso tudo é o agir de Deus na vida da gente. Não nasce da gente mesmo. Cara, é fantástico isso. É bom demais. Não, é tudo Porque isso. é Ele que promove isso. É o reino que Ele quer implantar em nós, o Filho dele que quer se moldar em nós, que promove isso. São sentimentos e desejos que só pode vir dele. Uhum. E nós não temos essa inclinação. Nunca tivemos e nunca vamos ter, humanamente falando. Sim, Né? com certeza. Então a gente é bom frisar isso. É Deus. É Deus mesmo. É Deus que faz. Então vai lá. Isso é regeneração, né? Vamos voltar para uma pergunta aqui, né? Qual é a necessidade da regeneração? Por que nós precisamos ser regenerados? Para um homem precisa disso não. Isso aí é coisa, um homem por si só, ele vai ali, né? Tem religiões que dizem que o homem por si próprio começa a evoluir, vai evoluindo até tornar igual o nosso irmão maior, que é Cristo. Cara, isso aí, irmão, por que o homem precisa de regeneração? Porque ele está caído. Porque o homem caiu, né? Desde o Éden, a gente nasceu com essa natureza pecaminosa. Uhum. E a gente está totalmente deturpado. A gente até falou um pouquinho isso nos episódios passados, né, sobre o pecado, dos efeitos do pecado na nossa vida. Como ele corrompe a nossa mente, como ele corrompe a nossa forma como olhamos para o próximo, como ele corrompe a forma como nós olhamos para a natureza, como nós olhamos para nós mesmos. Então, o pecado, ele contaminou o mundo todo. Você vê hoje o mundo destruído, arrebentado do jeito que está hoje, é por quê? Por causa do pecado. Não foi Deus que fez assim. Então, o ser humano, ele necessita disso, para ele voltar àquilo que ele já foi um dia, que era antes da queda, aquilo que Deus realmente criou no início, que é isso que o senhor acabou de falar, né? Para glorificar a Deus e ser feliz em Deus. Então, o ser humano perdeu isso e nós precisamos da regeneração primeiramente para voltar ao que éramos antes. Então, não tem como a gente viver isso sem Deus. Não, possível. Não tem como a gente viver isso sem essa revelação de Deus, né? E a gente entende que esse pecado é a graça de Deus que vem sobre nós e nos ilumina, né? E nos traz essa revelação. Tem versículos aqui em Romanos 3:9, a gente pode ler rapidinho aqui, ó. Diz o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dela, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante da lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, né?
Então, é bem esclarecido, né? Nós não somos justos, nós precisamos da salvação, nós precisamos da regeneração, Sim. porque os nossos atos são totalmente perversos e contrário, né, pela natureza humana, e contrário à natureza de Deus. A vontade de Deus. Né? Então é necessário realmente que haja essa regeneração, senão não tem caminho. Vai dar problema, né? Não vai dar, não. Até porque Deus é santo, né? Que é outro ponto que a gente poderia falar aqui Isso. também. O primeiro ponto é porque nós pecamos, nós caímos, nós precisamos ser regenerados. Outro ponto é Deus é santo. E como é que nós queremos ter relacionamento com Deus santo, estando totalmente contaminado, pervertido, né? Com todos os desejos, né? Corrompidos. A santidade de Deus clama isso, né? Ele exige isso. Existe isso, né? Exige. Olha só pra você ver, ó. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos os homens e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Né? E essa santidade só consegue ser santo de forma correta, justa, se é regenerado. Por quê? Porque se não é regenerado, é uma falsa santidade. É uma glória própria. Né? E a gente conhece N pessoas que vivem dessa forma, vivem uma forma de uma falsa santidade, de uma falsa moralidade, não tiveram encontro com Deus, nunca viram Deus, mas se dizem ser de Deus. Né? O que a gente agora, né, principalmente, tem algumas pessoas aqui em Lavras, nem sei se eu devo falar isso, mas né, tem candidatos aqui em Lavras que estão fazendo culto na sua casa. Falou que é crente agora, sozinho, sem pastor nenhum. Cara, o cara nunca foi crente e está começando a reunir. E tem um bocado de crente que vai cair na história do cara, porque o cara se diz orar a Deus agora. Irmão, abre aspas. Não vote um cara que se diz crente sem ser crente antes da política. Não vota, cara. Ainda Isso mais. É crente no dia da eleição, né? 3 meses, né? Vamos por 6 meses. 6 meses de crente. Né? Então, assim, é difícil. É difícil. Né? Então, assim, é justamente isso, né? As pessoas têm uma falsa santidade. Né? E essa falsa santidade não agrada a Deus, porque não foi regenerado. E ninguém verá Deus se não for santo. Isso é importante. E hoje em dia tem certas pessoas, e essas certas pessoas, hoje em dia tem muitos desse tipo de pessoas, que às vezes, quando eram pequenos, ouviram falar alguma coisa, ou a avó, ou fulano de tal, às vezes conhece alguma coisa, e aquela pouca coisa que ele conhece, ou que sabe, aquieta a consciência dela, e se diz cristão, e se diz, não, eu sei o que você está me falando, por exemplo, através de um evangelismo e tudo mais. Só que, na realidade, eles conseguem, né, eles vivem da forma que eles querem, do jeito que quer. Do jeito que quer, não se preocupa com nada, mas aquele pouco, às vezes, que eles conhecem, que sabe, que às vezes passou antigamente, lhe basta. E se dizem cristãos, certo? Aí dá uma cesta básica ali, dá uma comida para alguém ali. Satisfaz a consciência, o grito da consciência deles é satisfeito naquela hora, acabou o assunto para eles está bom demais. E tem muita gente assim. Não, então, é isso que a gente precisa entender, né? Nós somos necessitados dessa regeneração, porque o homem é pecador, o homem precisa se arrepender, e Deus clama isso, né? Deus clama, né, por santidade, Deus clama por isso. Se um homem não regenerado, ele não vai ser santo. Ele pode até viver uma falsa santidade. Pode. Ele vai... Fariseus. Né? Assim, fariseus ainda conhecia Deus. Né? Deixaram ele de lado, né? E se conhecia, né? Vai saber se conhecia lá. Mas sepulcaiado, eles sabiam das leis de Deus. Eles sabiam das verdades de Deus. Mas não conhecia Deus. Né? Religioso. Então, muitas pessoas, igual você disse, Carmelo, desconhecem das leis de Deus. De como um cristão se comporta. Mas, do fundo do coração, é um dos versículos mais pesados. Mateus capítulo 7. Nos últimos dias, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas eu não te conheço. É tenso, cara. Deve ser tenso. Para mim, acho que é o versículo mais triste da Bíblia. Você imagina? Vocês tentam imaginar, às vezes, de vez em quando, vocês imaginam alguma cena, alguma coisa? Imagina uma cena dessa. Imagina você lá. Não, eu não. Não.
Você imagina, cada um se imagine lá. Sim, eu entendi, tô brincando. É diante de Não, Deus, você vai gente, Deus, se envolve, sem volta. fechou. Não, mas isso é bom, é tipo assim, pra gente Sim, avaliar a nossa vida, É. avaliar nossos frutos, avaliar, será que o que eu tô fazendo é só porque eu tenho um cargo ali, né, no culto, será que é porque eu tenho um ministério, ou será que é só para as pessoas verem e me aplaudirem depois, ou se eu faço isso porque realmente eu amo a Deus? É. Porque senão, né, se você realmente faz por causa de outras pessoas ou por causa das circunstâncias, né, volta ao evangelho aí, busca entender de novo aí, porque talvez você corre o risco de ser esse cara aí de Mateus 7:21. E se fizer desse jeito, os seus frutos vão te condenar. Vai condenar, porque não tem como Antes mascarar. ou depois. O odor do pecado, de uma vida contaminada, ele aparece. Por mais que você passe um perfuminho ali, mas ele vai aparecer. Não consegue esconder por muito tempo. É. E de Deus, principalmente, né? Deus sonda os corações, Ah, então pode enganar todo mundo. Mas Deus, você não engana, não. E mudando de assunto aqui, quais são os meios, qual é a forma da gente viver uma vida regenerada? É uma pergunta que deve ser feita, porque às vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou ser regenerado? Né? Como que Deus faz para isso acontecer? Né? Eu acho que vamos começar falando do que não é o meio da regeneração. No caso, performance humana. Sim. Né? Porque tem muita gente que, até mesmo alguns pastores, ministradores da palavra, entre aspas, que se gabam. Não, porque quando eu prego, as pessoas se convertem. Quando eu prego, o Espírito Santo desce, não sei o quê. Não, quando eu faço isso, acontece. Mas não é pelo nosso... Né? Você pode usar as melhores palavras, você pode montar aquela ministração que é totalmente bíblica, expositiva, contando cada detalhe do texto, cristã, cristocêntrica. Cara, se não for o Espírito Santo ali agindo, não adianta nada. Então não é performance humana. Não é culto pirotécnico. Não, põe o cara dançando capoeira lá no meio do altar lá. Tem igreja que a gente vê isso. Infelizmente, parece que a gente tá zoando. Mas tem um culto lá, que às vezes a gente vê nessas coisas na internet, misericórdia. O cara começou a dançar capoeira no meio do culto, cara. Não. Tipo assim, tá cheio do Espírito Santo. Entendeu? Funk, né? Eu vou dançar funk, eu vou dançar capoeira, eu vou. Cara, a gente precisa entender o que é culto, né? Não vamos entrar nesse assunto, não. Depois a gente faz um. E tipo assim, o que eu tô falando aqui, eu não tô criticando, né? Tipo, a arte em si, né? Esse negócio de capoeira. Não é esquisito que eu tô falando aqui, não. É da pessoa, tipo assim, achar que isso é ser cheio do Espírito Santo e que isso vai trazer renovação, transformação para a vida da pessoa. Então, assim, não tem condição uma coisa dessa. Não sei se o Carmelo via coisas desse tipo lá na Itália, mas eu acho que... Lá é um pouco mais difícil, né? difícil, porque o povo é mais centrado, vamos dizer assim. Não mais tem frio, essa... É cultura diferente. É cultura, isso, bravíssimo. É cultura diferente. É cultura diferente. Mamma mia. É cultura diferente, né? Então, tipo assim, a gente acaba achando, né, que existem meios para uma pessoa chegar a Cristo. Existem meios, existe o cara que carrega a unção para isso, é o pastor que fez isso. Cara, não é. Então, qualquer homem, qualquer mulher dentro da igreja que pregue o evangelho, 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 23. Aqui. Vocês, é muito claro, irmãos, 1 Pedro 1, 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. Por quê? Por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Então é a palavra de Deus sendo pregada, é o evangelho sendo exposto a toda criatura, que é vivo e eficaz. Nenhum homem vai ser regenerado com promessas que o casamento vai mudar, que Deus vai curar. Não, Deus pode curar? Pode. Deus pode mudar o casamento? Pode. Deus pode curar 10 leprosos? Curou 10. Quantos que foi regenerado? Quantos que voltou para falar com Cristo? Melhor do que ser curado, irmão, é melhor morrer de câncer regenerado do que viver sem câncer pro inferno. Exatamente. Então é a palavra que entra dentro de nós, é a palavra que transforma a nossa história. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que é vivo. Romanos 10, 17. Então, justamente. Que é ouvir o evangelho. Você ouviu o evangelho, você ouviu no evangelho, você tem a fé em Cristo Jesus e aí, consequentemente, acontece a regeneração. É simplesmente isso. Ame a palavra.
né? E a gente entra aqui, cara, em uma discussão que quantos por cento dos irmãos gostam de ouvir palavra? Interessante. A maioria dos irmãos que eu conheço, que eu convivo, não abre um YouTube para ouvir palavra. Abre um YouTube para ouvir música. E quando a música tem a palavra, beleza. Não estou falando que não se pode ouvir música. Mas ouçam músicas que cante a palavra. Não, eu vou além, até durante o culto mesmo. Tem gente que não gosta do momento da palavra. Na hora do louvor se entrega, né? A gente até teve um evento que a gente foi, né? Um evento em 2020 que a gente foi, que foi bastante pessoas. Foi o Descende, né? Pré-pandemia, né? É, na pré-pandemia. Muitos E homens de Deus ali, muitos muitas homens de coisinhas, mas Deus, outros não, nem tanto. Mas assim, foi um evento bênção. Só que o que a gente viu, né? Não criticando o evento, mas a gente viu as pessoas que estavam lá no evento, Carmelo, na hora do louvor, todo mundo gritando, adorando, se entregando, levantando a mão, com toda a intensidade. Mas quando chegava o momento da palavra, e eram palavras curtas, pequenas, conversando, mexendo na internet, mexendo no celular, tipo assim, não dá valor pra Não dá valor. palavra. Não Não dá dá valor. valor pra palavra. Né? Eu acho que Paul Washer que comenta que na igreja dele vão se encontrar poucas coisas. E uma das poucas coisas que vão se encontrar na igreja dele é uma palavra longa. Uhum. Palavra bíblica e longa. E longa. Porque o poder tá na palavra de Deus e ela precisa ser ministrada. Eu fico, assim, aquele evento para mim foi muito desanimador, sabe? Uhum. Assim, foi bênção, né? Mas depois do evento do ano passado que a gente foi, Uhum. é muito diferente, cara. É muito diferente, né? A gente via lá, na hora do louvor, todo mundo. Cara, estádio cheio. Aleluia, glória a Deus, eu amo a Deus, cantando, dançando. Na hora da palavra, Carmelo sumia. Esvaziava, assim. Esvaziava mesmo. É assim, para quantas mil pessoas, Breno? Tava lá no Allianz No Parque. Allianz Parque, foi Lotado. mais de 40 Arquibancada mil. lotada e já mais. Arquibancada lotada e gramado lotado. Hora da palavra, tudo vazio. Pessoal, tudo lá embaixo comendo. Agora, banda tal. Voltava correndo. Rapaz do céu. Você via gente correndo, cara. Correndo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, a gente precisa tinar para isso, né? E ensinar a palavra. Quando a gente ensina a palavra, as coisas vão acontecer e não adianta querer mudar da noite para o dia. É um processo. É um meio pelo qual a gente vai ali ensinando os irmãos que a palavra é importante, que o discipulado é importante, que o devocional é importante, que conhecer a Cristo através da sua Bíblia é muito importante. Isso é interessante. À medida que você vai entendendo a profundidade, as riquezas da palavra de Deus, você começa a se apaixonar mais. Eu acredito que a pessoa que não gosta muito de ministração, não gosta muito de ficar, até mesmo talvez lendo a palavra de Deus, não gosta de ouvir a pregação, talvez falta um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Porque se ela começasse a conhecer, se aprofundar mais na palavra, ver as riquezas, as coisas maravilhosas, o negócio quando você começa a dar contexto histórico, por que Jesus falou aquilo, por que Jesus falou disso, sabe? Você vai se aprofundando naquilo, você vai se apaixonando, você fala, meu Deus, esse texto aqui que eu já li várias vezes, nunca imaginei a riqueza desse texto. Então, é algo maravilhoso e vai te renovando, vai te transformando, você vai aplicando aquilo na sua vida. Então, para quem, né, talvez alguém está escutando a gente aí, vendo e ouvindo esse podcast, talvez você tenha dificuldade com a palavra, né, busca conhecer mais, busca estudar, busca ler livros, se possível, porque à medida que você for se apaixonando pela palavra de Deus, tenho certeza que você vai ter mais prazer de estar ouvindo as ministrações. E eu quem diga, né, pastor? O Carmelo tá começando a ler coisa boa, né? É desse jeito, gente. Faz a Tá diferença. entrando. É Faz diferente. toda a diferença. É diferente. Acende um fogo no coração da gente que só vem de Deus. E enriquece. Indicação aí para vocês, leia os puritanos. Isso mesmo. Charles Spurgeon, né? Leia essa galera que tá vindo aí depois, os puritanos que seguem essa linha vivo, que estão vivos aí, é maravilhosa a leitura. E outro meio, né, pelo qual a gente é regenerado é pela fé. É a fé que vai fazer esse trabalho. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, vai dizer isso, ó. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Né? Então, essa fé que vem, essa fé que Deus nos dá,
essa fé, essas porções de fé, que a fé é um degrau, é uma escada, é um processo que você vai ali, né? Nós vamos vivendo de fé em fé e a gente vai crescendo, né? É isso que vai fazendo o meio, né? O meio pelo qual nós somos regenerados. É, 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 é saber que a gente precisa da palavra de Deus e crer nessa palavra. E praticar a palavra. Quando eu pratico a palavra, eu estou demonstrando a fé que eu tenho. Exatamente. Tiago vai dizer isso. A fé não é somente um meio, mas ela é até um fruto também, Isso né? mesmo. Que a gente depois vai até falar um pouquinho dos frutos da regeneração. Mas você ter fé é uma, é um fruto automático e inevitável de que você crê em Jesus e que você realmente nasceu de Uhum. novo. E não é uma fé vã, não é uma fé que, assim, às vezes você tem, às vezes não é uma fé em qualquer coisa, é a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Glória a Se Deus. você tem essa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a fé em que Deus é seu Pai, que Ele te adotou como filho amado, a fé que você é templo do Espírito Santo, irmão, você tá No caminho encaminhado, tá no certo. caminho certo. Então isso é um motivo, uma prova viva de que você realmente foi regenerado. Essa fé que você tem dentro de si. Essas proclamações, né? Tiago vai dizer isso, né? Fé e obras. Fé e obras. Sem obras é morto. Anda junto. Anda junto. Né? Obras por si só não adianta. Porque são obras mortas, são obras vãs, são obras que não glorificam a Deus. Mas quando você tem a sua fé, a obra revela a fé que você tem. A fé em Cristo revela a obra que você vai praticar. Não é a obra que tem que revelar a fé, é a fé que tem que revelar as obras. Perfeito. Entendeu? Isso é a regeneração. Isso é um novo nascimento. Isso é a forma de vida de um salvo. O salvo não faz obras para ser salvo. O salvo faz obras porque ele é salvo. Ele já é salvo. É uma É isso consequência. aí que a gente está falando, né? Então, o regenerado é justamente isso. Eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou para o céu. Cara, eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de ver pornografia, eu tenho que parar de cometer adultério, eu tenho que. Todos os pecados que a gente faz aí, né? Eu tenho que parar de comer demais, de gula, de tantas coisas. Não, bom, eu não é para ser salvo. É porque eu sou um salvo. Eu tenho que amar, tenho que parar de odiar. Não, eu não amo para ser salvo. Eu amo porque eu sou salvo. E essa cultura errada, enraigada na vida das pessoas hoje em dia, impede que essas pessoas vá a Cristo. Por quê? Humanamente falando, todo mundo que a gente às vezes evangeliza, uma pessoas que não conhece a palavra, a primeira coisa que vem à mente da pessoa que vem através do desânimo é: não, mas eu tenho que parar de fazer isso, tenho que parar de fazer aquilo, não posso fazer isso mais, eu não posso fumar, não posso fazer, sabe? E eles não se permitem chegar a Deus, ou não permitem Deus chegar até elas, Sim. por causa disso tudo, né? Mas se elas se permitirem realmente que Deus chegue até elas, a eles, essa regeneração vai mudar, vai ter uma metanoia mesmo, vai mudar a mente, vai mudar a visão disso tudo. Vai mudar porque eles veem que não tem nada a ver com o que eu posso ou não posso fazer. Tem tudo a ver com o amor que Deus tem para mim. E automaticamente as coisas que depois eu vou abrir mão porque eu amo a Cristo, não porque está na lei, porque eu não vivo mais debaixo da lei, eu vivo debaixo da graça. Glória a Deus. Né? Então, isso é importante frisar essa questão aí. E orar para isso também. Nós estamos quase indo para fazer um evangelismo bem grande em Ribeirão. Orar para que as pessoas sejam libertas das mentiras do inimigo, porque são mentiras. Sim. E as pessoas não são alcançadas, não porque Cristo não quer alcançá-las, mas porque eles acreditam na mentira na cabeça delas. E aí gera esse problema. Trava. Entendeu? Com certeza. Quais são os resultados disso? Para a gente poder terminar. A gente já começou a falar um pouquinho de resultado, né? A gente está falando assim. Mas quais são os resultados dessa nova vida, dessa regeneração, desse novo nascimento? O que vai acontecer? A gente falou muito de fé, né? Mas uma coisa, acredito que fantástica, é que a gente se torna filho de Deus. Acho que uma das coisas mais importantes, igual o Breno tá falando no começo, nem todo mundo é filho. Todos somos criaturas, né? Mas uma vez que a gente é regenerado, a gente crê em Jesus Cristo, tem a revelação do Pai, se batiza, confessa a fé e começa esse processo, automaticamente, instantaneamente, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós temos essa revelação, né? Isso mesmo. Exatamente.
tem a fé que, até já comentei aqui, que é a fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, assumindo que Ele realmente é o Senhor da nossa vida, que Ele morreu pelos nossos pecados, que nós devemos a nossa vida como realmente um escravo de Cristo, né? A gente tem que se entregar totalmente ao senhorio de Jesus e falar, olha, Jesus, o Senhor conduz a minha vida, né? Tudo aonde eu for, que o Senhor me leve, que não sejam os meus sonhos realizados, mas os sonhos do Senhor na minha vida. E também, né, a terceira evidência que a gente pode colocar aí também é uma fé, né, entender que o Espírito Santo está habitando em nós, né? Isso é uma consequência de quem foi regenerado. Quem não nasceu de novo não tem o Espírito Santo dentro dele. Ponto, acabou. Ponto. Então, assim, aquela guerra interna que a gente. Acho que até o Carmelo comentou um tempo atrás aqui, até que a gente pode citar de Romanos 7, né? Do bem e o mal ali lutando entre nós, a carne e o espírito. Essa guerra interna, ela não acontece na vida do descrente, daquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque só tem uma força lutando ali, que é a força do pecado, a força da carne. Sim. Mas à medida que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, passa por esse processo de regeneração, nós também começamos a ser templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Não é que ele visita a gente, ele habita. Ele está dentro de nós o tempo todo. O que a gente pode fazer? Entristecer o Espírito Santo, a gente pode apagar o Espírito Santo de alguma forma, mas assim, o Espírito Santo não sai. O Espírito Santo não é demônio que fica entrando e saindo. O Espírito Santo ele vem e ele fica. E ele é o selo, ele é a garantia de que quando Jesus Cristo voltar, nós iremos subir com Jesus. E qual que é a principal função do Espírito Santo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então é justamente convencer o pecado, porque nós somos pecadores, da justiça, porque Cristo, Deus é justo e Cristo se fez justiça por nós somos justificados por Cristo e que Deus vai vir julgar o mundo, né? Vai virar o juízo, né? Então, assim, quem tem a habitação do Espírito Santo, ele carrega essas três coisas dentro de si o tempo todo, né? De formas, cada um, o Espírito Santo trabalha de uma forma, né? E além disso, para aqueles que reconhecem o pecado, a justiça e o juízo, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo está nos conduzindo, está nos auxiliando, está nos direcionando. Nos dá dons também. Nos dá dons para a operação da igreja, né? Então, assim, é uma vida no Espírito. É algo maravilhoso, né? Algo maravilhoso. Não é uma vida sobrenatural. Ah, mas como assim? Estou falando do ser sobrenatural, é de meninice. É de uma vida onde eu acho que misticismo, que é onde eu ser cheio do Espírito Santo é eu rodopiar. É eu ficar orando em línguas 10 horas. Irmão, não estou falando que isso é pecado, isso acontece. O Espírito Santo ali pode tomar a vida de alguém com profecia, com alguma coisa. Isso acontece, eu acredito nisso. Mas não é só isso. Mas a evidência, a gente pode pegar Gálatas 5. Quais são os frutos do Espírito? De alguém que tem o Espírito Santo. Aí tá lá, amor, bondade, benignidade. É engraçado que é o fruto, né? É o fruto. O fruto do Espírito. Consequência, consequência. Ali não fala rodopiar, não fala fazer aviãozinho, não fala isso, não fala aquilo. O fruto do Espírito é mudança de caráter. Dar profecia, receber revelação de Deus. Aí tem os dons para a igreja. Sim, mas o fruto maior... É evidência, né? Evidência que você é cheio do Espírito Santo. Gálatas 5. É Gálatas 5. Olha Gálatas 5 e vê. Vê a lista lá de fruto do Espírito. E compara com o fruto da carne também. Compara com os frutos da carne. Aí você vai ver para que lado você está pendendo mais, né? E outro ponto, o resultado disso é a libertação do pecado. Da escravidão. A gente sabe que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem poder sobre nós. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós não somos escravos, o pecado não nos domina, então nós temos como lutar, como viver uma vida santidária através do Espírito, sabendo, olha, diabo, você não tem poder na minha área. Então eu posso ser liberto, eu posso ser livre disso. Alguma coisa mais sobre isso? Vai lá, Breno, sei o que você quer falar. Eu acho que a questão do pecado é importante a gente saber isso na prática, porque às vezes a gente fala assim, mas eu já tentei me livrar desse pecado várias vezes, não consegui, já lutei, já fiz curso disso, já vi videoaula de como se libertar de tal coisa e eu não consegui. Irmão, em Cristo Jesus você pode ser liberto, definitivamente. Queira, lute, faça a sua parte, né? Realmente se esforce. É uma força que existe dentro de você, mas não existe pecado que vai te aprisionar para sempre. Se você quiser, você já está liberto. Alguns dias até dizem, a gente peca porque a gente quer, né? Porque o pecado nos obriga a fazer isso. O povo do mundo
Eles pecam Não realmente. se põe o problema. E tipo assim, eles são escravos do pecado. Eles não conseguem. Se eles quiserem largar uma vida de Isso é pecado, natural. eles não conseguem. Por quê? Porque só tem a carne habitando dentro. Mas como a gente já disse aqui, quem tem o Espírito Santo dentro de si, ele ganha uma força de uma luta contra a carne. Então ele pode sim dizer não pro pecado. Ele não é mais tem essa escravidão de ter que fazer o pecado de qualquer forma. Não, ele está liberto Ele disso. está liberto disso. Mas em Jesus, não na força dele. E mesmo se o pecado, qualquer tipo de pecado que for, né? E eu aprendi, todo dia a gente aprende isso, que a melhor forma de combatê-los, de ter uma influência menor dele sobre a nossa vida, é estar na presença de Deus. Glória a Deus. Sem isso, aí você está ainda nas mãos dele. Se você não tiver uma vida com Cristo, se você não tiver familiarizado com a presença dele, isso tudo te envolve e você nem vê que ele te envolveu e você já caiu. Justamente. Então a gente precisa se esforçar, porque um esforço que a gente precisa fazer precisa se disciplinar e não deixar de lado a presença de Deus. Glória a Deus. A gente tem que entender isso. Tem muita gente, né, só para concluir esse raciocínio aqui, tem muita gente que pensa assim, quando eu parar de pecar, eu volto para Deus. Quando eu parar de pecar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de pecar, eu vou voltar a ler a Bíblia. Não vai voltar, Não vai, não vai. Porque com a sua força você não vai conseguir vencer. Então volte para Deus para que você volte a lutar contra o pecado, volte a vencer o pecado. Então se você lutar com a sua própria força, eu falo isso porque eu já vi amigo meu que se perdeu pro pecado, que abandonou a fé de vez, perdeu pro pecado, porque tinha esse pensamento, enquanto eu tiver esses pecados aqui na minha vida, eu não vou voltar a ir culto, não vou voltar a buscar Deus, porque eu tenho vergonha do que Deus vai falar. Irmão, você tem vergonha, mas você não quer abandonar o pecado. Então volta para Deus, que você vai ficar com vergonha, não de Deus, mas do pecado que você comete. Então isso é extremamente importante a gente ter esse entendimento. Para a gente encerrar aqui, eu acho que o maior resultado disso tudo é o amor por Cristo. Né? Eu acho que a regeneração é uma revelação de quem você é e daquilo que Cristo fez por você. Aí, irmão, se a gente colocar o amor em Cristo, em Deus e na palavra de Deus e na forma de viver, todos os pontos que a gente passou aqui, ele fica fácil. Exatamente. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Em 1 João. E a gente entende isso, né? E quando eu penso em amor, eu penso assim, por que eu não quero me separar da Sayonara? Por que eu não quero ter um divórcio na minha família? Por que eu não quero pecar contra a Sayonara? O que me impede disso? Eu amo ela. Eu amo a Sayonara, eu não quero vê-la mal, né? E para nós que somos cristãos, tem um outro amor assim, né? Por que eu não peco? Não é porque a igreja diz que eu não posso pecar. Não é porque a igreja diz que eu tenho que ser um novo homem. Não, eu não peco, eu sou um novo homem porque eu amo a Deus. Então, quando eu amo a Deus, quando eu amo a Cristo, a obra de Cristo, cara, eu vou lutar até as últimas forças para que para manter esse relacionamento com Cristo. E se eu pecar, e se eu errar, eu vou voltar chorando e falar assim, olha, me perdoa. Né? Me perdoa por quê? Porque eu pequei, porque eu cometi algo errado, né? E não vou viver uma vida de pecado. Então, acho que o maior fruto, né, que a regeneração pode fazer no homem é o amor. É a transformação de um homem duro. Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade, um homem, uma mulher dura, algo que um coração de pedra se transformar num coração de carne. Só pensa em si, né? Egoísta. Né? Egoísta, só tem amor próprio, que na verdade não é amor, né? É um amor egoísta. E quem é realmente regenerado tem esse amor, tanto por Deus, sim, quanto pelo próximo. Né? Ele ama pessoas, ele ama o próximo, ele pensa no próximo, ele se preocupa, ele ajuda, ele sabe que ele não foi salvo para viver somente para si, mas ele foi salvo para morrer. Ele foi salvo para morrer para si mesmo e viver para Deus, e viver para Deus consiste em viver uns pelos outros, ajudando uns aos outros, ajudando na proclamação do evangelho, ministrar o evangelho, ajudando na edificação do corpo de Cristo, ajudando nosso irmão a crescer na fé. Tudo isso envolve o quê? Amor. E esse amor, quem não tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente, jamais vai entender. Somente aqueles que realmente nasceram de novo. Porque ele entende que o próximo é imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus fala, né? Como você pode dizer que você ama a Deus se você não ama o seu irmão? Porque Deus você não vê. Deus você não vê, mas seu irmão que tá aí, você tá vendo, você não tá amando, você tá demonstrando amor.
Então, na verdade, talvez você não ama nem a Deus, né? Você tá amando aquele Jesus personalizado que vocês comentaram agora há pouco. Mas o Deus verdadeiro você não ama, porque ele não é refletido no amor que você tem pelo seu irmão. Então, Com certeza. Gente, glória a Deus. Amém. glória a Né? Deus. Onde é que eu tô, Dogão? No centro ou na minha? Na minha? Meus irmãos, acabamos aqui, né? O tema regeneração foi top, foi bênção, muito simples, mas muito profundo. Se você viver isso aqui, aplicar isso aqui na sua vida que nós falamos aqui, você vai conhecer a Deus, você vai entender o que é regeneração, um novo nascimento e vai viver uma vida segundo a graça do Senhor. Obrigado, Carmelo, mais uma vez. Obrigado, Brenão. Valeu. Até a próxima. Tamo junto aí, em nome de Amém. Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história e até o próximo discípulo, em nome de Jesus.